Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, você que me ouve de Cabine Cunhela de Mar do Leste. Entrei em direito para uma mensagem do Senhor para abençoar grandiosamente a tua vida com uma mensagem curtíssima. Essa mensagem está embasada em Salmos 51, 11. Nós podemos ver esta passagem dizendo: não me lances fora da tua presença e não retires o teu Espírito de mim, não retires de mim o teu Santo Espírito. Na verdade, amados irmãos, esta frase aqui está embasada na oração de Davi, essa mesma oração que está inserida dentro de um contexto onde quando Davi vai cair com Batseba. Quando Davi cai com Batseba, Davi já era rei, Davi já estava sentado na poltrona de rei, Davi já exercia o poder monárquico, Davi já estava ali a reinar sobre a nação de Israel. Apesar de tudo isso na qual Davi carregava, quando Davi cai com Batseba, a maior coisa que Davi temia não era perder a coroa, não era perder o trono, não era perder a poltrona de rei, mas o que mais Davi temia era perder a presença de Deus. A presença de Deus. Com Davi aprendemos que a presença de Deus é muito importante na nossa vida, que nada neste mundo devemos comparar ou negociar a presença de Deus. A presença de Deus, olhando para a vida de Davi, começamos a aprender que a presença de Deus ela é indispensável na vida de um ser humano, na vida de um homem, na vida de um cristão, na vida de um crente. A presença de Deus ela é indispensável. Quando olhamos para a nível da presença de Deus, catapulta-nos o nosso espírito até a vida do sumo sacerdote Eli. A vida do sumo sacerdote Eli explica mais ou menos o quão é importante a presença de Deus. O profeta Eli, que vai perder 2 dos seus filhos, Ofni e Finéias, mediante a guerra contra os filisteus. Os seus 2 filhos morrem e, em contrapartida, os filisteus levam a arca do Senhor. No entanto, mediante esta situação, o profeta Eli, ele enviado uma mensagem da situação na qual estava se passar mediante a guerra de Israel contra o filisteu, que seus 2 filhos morreram e os filisteus em contrapartida levaram a arca do Senhor. Eli, quando recebe esta mensagem, automaticamente Eli entra em colapso. Eli cai da cadeira e quebra o pescoço e morre por conta da arca do Senhor. O que mexeu com o espírito de Eli, o que abalou o espírito de Eli, na verdade não foram a morte dos seus 2 filhos, mas o que abalou a vida de Eli foi a arca do Senhor. A arca do Senhor, quando falamos da arca do Senhor, a arca da aliança, estamos a falar a presença de Deus no meio de Israel. Então, esta situação vai se expandir até a nora de Eli, mulher de Finéias, que estava gestada. O que me chama a atenção nesta mulher é a sua reação mediante a notícia que ela vai receber. A mulher, quando lhe chega a notícia de que o seu marido morreu, a mulher não se abala. Esta mulher que estava gestada, nora de sumo sacerdote Eli, quando recebe a notícia
de que o seu cunhado morreu, ela não se abala. Quando recebe a notícia de que o seu sogro morreu, ela não se abala. Mas quando ela recebe a notícia de que os filisteus levaram a arca do Senhor, automaticamente ela entra em choque. Entrando em choque, ela entra em contração de parto e nasce uma criança prematura por conta da notícia trágica que ela vai receber. Com esta mulher aprendemos que nada está acima da presença de Deus. Os filhos não estão acima da presença de Deus. Marido não está acima da presença de Deus. A família não está acima da presença de Deus. A presença de Deus é mais importante do que tudo aqui na face da terra. Quando a mulher recebe a notícia de que os filisteus levaram a arca do Senhor, no seu último suspiro, ela dá o seu parto e nomeia o seu filho como Icabod, que significa a glória de Deus se foi. A vida desta mulher começou a perder sentido quando os filisteus levaram a arca do Senhor. Com isso nós aprendemos que a vida perde o sentido. Tudo nesta vida se perde sentido quando a gente perde a presença do Senhor na nossa vida. Quando nós perdemos a presença do Senhor, tudo aqui não faz sentido. A mulher carregava uma bênção dentro do seu ventre, mas essa bênção começou a perder sentido a partir do momento que a presença do Senhor se foi sobre a sua vida. Então, não adianta ter bênção, não adianta ter os bens materiais, não adianta ter coisas se a gente perder a presença de Deus. Então, a presença de Deus é muito importante na nossa vida. A presença de Deus é muito importante na nossa vida, e a ausência da presença de Deus suscita morte. Tanto é que na morte de Lázaro, a Marta vai se levantar e vai dizer ao Senhor Jesus Cristo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. O que Marta estava a dizer é que o que matou o seu irmão, na verdade, não foi a enfermidade, mas o que matou o seu irmão é a ausência do Senhor Jesus Cristo na vida do seu irmão Lázaro. Por isso é que ela vai dizer: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Então, a ausência de Cristo Jesus na nossa vida suscita morte. A ausência da presença de Deus suscita morte. A ausência de Deus na nossa vida automaticamente suscita morte. Tanto é que Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho e a vida. Ele é o caminho e a vida. Então, quando não se tem vida, ou seja, o inverso da vida é a morte. Então, quando a vida se ausenta, manifesta-se a morte. Então, por isso é que nós precisamos nos ligar com a presença de Deus. Precisamos estar conectados com a presença do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que Davi vai dizer: não me lances fora da tua presença e não retire o teu espírito dentro de mim. Oh, aleluia! Não me lances fora da tua presença e não retires o teu espírito dentro de mim. Quando eu olho para isso, amados irmãos, na caminhada desta vida eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que o antídoto de não pecar não é a capacidade, a força de resistir o pecado. Eu vou repetir: o antídoto de não pecar não é a capacidade, a força de resistir o pecado, mas o antídoto de não pecar é a consciência, a convicção, a convicção de saber que a presença de Deus está conosco, que a presença de Deus está em nós. Eu disse: o antídoto de não pecar não é a capacidade, a força
de resistir o pecado. Mas o antídoto de não pecar é a consciência, a convicção de saber que a presença de Deus está em nós. Oh, aleluia! O que fez com que José não caísse com a mulher de Potifar não foi a capacidade, a força dele resistir o pecado, mas o que fez com que José não caísse com a mulher de Potifar foi a consciência, a sabedoria de saber que a presença de Deus estava nele, a presença de Deus estava aí. Tanto é que José vai dizer: não posso pecar contra o meu Senhor, não posso pecar contra o Senhor, não posso pecar contra o meu Deus. José sabia que Potifar não estava aí. José sabia que os escravos, guardas, os servos de Potifar não estavam vendo aquela situação, mas ele sabia que o Deus que ele carregava, ele sabia que o Deus que ele invocava estava presente mediante a situação. Tanto é que ele vai dizer que não posso pecar contra o meu Deus. Ok, Potifar não está aqui, mas não me dá o direito de pecar. Ninguém está nos vendo, mas não nos dá o direito de pecar. O que importa não é o que as pessoas estão a ver. O que importa é o que Deus está a ver, a presenciar na nossa vida, porque o Deus que nós invocamos é o Deus onipresente, onisciente, é o Deus que está em nós. Então, quando nós temos a consciência de que a presença de Deus está em nós, nós não vamos pecar, porque existem pecados, amados irmãos, que a gente peca com a motivação de saber que ninguém está nos vendo. Por conta do fato de alguém, por conta do fato da ausência de pessoas. Há pessoas que caem na masturbação porque ninguém está lá, ninguém está a desver. As pessoas só caem na prostituição, no pecado da masturbação, porque se sentem só, porque têm a consciência de que ninguém está a desver, porque têm a consciência de que ninguém está lá, por isso é que caem. Mas quando a gente tem a consciência de que, apesar das pessoas não nos enxergarem, o Deus que nós invocamos é o Deus onipresente, omnisciente e está nos vendo, então nós não teremos força de pecar. Quando nós temos a consciência de que a presença de Deus é conosco, nós não caímos nos ambientes, nós não entramos em ambientes profanos, nós não entramos na discoteca, nós não assistimos programas que inspiram pensamentos impuros, nós não fazemos certas coisas não porque não desejamos, mas porque a presença de Deus é conosco. Oh, aleluia! Então a presença de Deus é muito importante na nossa vida. Mais do que ter capacidade, força de resistir o pecado, nós precisamos ter a consciência de que a presença de Deus está em nós. Então, quando há uma presença de um ser superior, nós precisamos honrar a sua presença. Há certas coisas que nós não fazemos no meio de pessoas grandes por conta da sua presença. Simplesmente para honrar a sua presença, o nosso comportamento muda, o nosso linguajar muda quando estamos diante de entidade superior. Se o nosso comportamento, o nosso linguajar muda quando estamos diante de entidades superiores humanas, quanto mais mediante a presença, a supremacia da majestade de Deus. Amado, um dos motivos que demonstra que você não crê na presença de Deus na tua vida é como você se posiciona. É como você se posiciona. É como você se posiciona. Como você se posiciona
é que vai determinar se você crê que a presença de Deus está em ti, que a presença de Deus anda contigo, que a presença de Deus está em ti. Amado, enquanto você não respeitar a presença de Deus, isso demonstra que você não crê na existência de Deus na tua vida. Isso demonstra que você não crê na existência de Deus na tua vida. Então é muito perigoso quando a gente perde a presença de Deus. Nós automaticamente viramos um ser insaciável. Um ser insaciável. Posso assim dizer que nós nos tornamos porcos. Então, quando nós reconhecemos a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos honrar esta presença na nossa vida. Precisamos honrá-la com a nossa vida. Então, eu aprendi também que a força da fidelidade não está pautada naquilo que a gente possui, mas a força da fidelidade está pautada na comunhão com a presença que nós carregamos, que nós temos. Um dos maiores enganos da cabeça de Satanás é pensar que o que sustentava a fidelidade de Jó era aquilo que ele tinha. Mas o que sustentava a fidelidade de Jó era a presença de Deus que ele carregava. Amado, quando você carrega a presença de Deus, a tua fidelidade fica muito intensa, fica muito forte. Você não é fiel porque você ama a pessoa. Você é fiel porque você tem o temor da presença de Deus na tua vida. Não importa a intensidade do amor que você carrega, mas se esse amor não tiver acompanhado com o temor da presença de Deus na tua vida, amado, você vai cair em certas coisas. Então a intensidade, ou seja, a tua fidelidade só tem estabilidade quando você reconhece a presença de Deus na tua vida. Quando você reconhece a presença de Deus na tua vida, quando se levantar tentações, assédio, você, por mais que a tua parceira não estiver aí, a tua vida vai honrar, vai reconhecer a presença de Deus que está ali naquela situação e vais desviar-se, não porque você ama muito a parceira que Deus colocou na tua vida ou o parceiro que Deus colocou na tua vida, mas simplesmente porque você tem o temor a Deus. Então, Deus caracterizou Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó só conseguiu ser homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, porque ele reconhecia a presença de Deus na sua vida. Eu percebi que esse é o fundamento de andar na presença de Deus sem cair. Reconhecer a presença de Deus, honrar a presença de Deus na nossa vida. Porque, amados, se nós não reconhecermos a presença de Deus, honrarmos a presença de Deus na nossa vida, nós vamos cair em muitas tentações. Nós vamos falhar, nós vamos nos desviar da presença de Deus na nossa vida. Agora, o terceiro ponto. Quando você recebe a presença de Deus, quando alguém recebe a presença de Deus, ele não terá necessidade de alguém lhe repreender, ou lhe falar para mudar, ou lhe apontar em algum ponto da sua vida para mudar. Ele sozinho entende que
que precisa mudar. Ele sozinho se enxerga a sua situação, aquilo que ele está a viver, ele sozinho. Mude, não porque alguém lhe falou, mas simplesmente a presença de Deus. Porque quando nós recebemos a presença de Deus, é como se a gente se deparasse com o nosso reflexo no espelho. Porque a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso é que eu digo que o espelho não reflete a tua verdadeira imagem, mas o que reflete a nossa verdadeira imagem é Deus. Por isso é que quando Jesus se achegou a Pedro, não foi necessário Jesus dizer a Pedro que você é pecador. Pedro sozinho entendeu que é pecador e vai dizer a Jesus, afaste de mim porque sou um homem pecador. Simplesmente a presença de Deus confrontou a má vida de Pedro. A presença de Deus nos confronta a mudança. A presença de Deus nos confronta a transformação. A presença de Deus nos confronta a se moldar. Então, quando nós carregamos a presença de Deus, não vai ser preciso se levantar um pastor, um evangelista, um irmão nos dizer, olha, você precisa mudar aqui, ali, aqui. Não, a própria presença de Deus vai apontar em pontos, em áreas da nossa vida que nós precisamos mudar. O ladrão que foi crucificado na cruz do Calvário, ninguém lhe pregou, ninguém lhe falou que Jesus Cristo é rei. Ele simplesmente presenciou a presença, e presenciando a presença de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que como uma ovelha muda foi levada ao matador, Jesus na cruz não pregou ao ladrão, mas simplesmente o ladrão presenciando o caráter, a compaixão de Cristo Jesus, isso foi o suficiente para transformar a vida do ladrão que foi crucificado na cruz do Calvário com Cristo Jesus. Tanto é que ele vai dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem lhe disse que Jesus é rei? É a presença. Amado, a presença de Deus é importante. A presença de Deus é importante. É muito importante na nossa vida, na nossa caminhada. Por isso é que Davi vai dizer, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Então, com a presença de Deus, nós seremos transformados no silêncio. Com a presença de Deus, nós vamos nos despistar, nos desviar. Com a presença de Deus, nós seremos íntegros a Deus. Com a presença de Deus, nós vamos chegar na caminhada da vida. Por isso, moral desta pregação: perde tudo, mas não perde a presença de Deus. Pode perder tudo, mas não perde a presença de Deus. Eu aprendi que se você perder tudo e não perder a presença de Deus, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Mas se você perder Deus e ganhar tudo, você perdeu tudo. Por isso é que Jesus vai dizer, aquele que quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Quem quiser ganhar a sua vida,
perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Eu entendi que existem ganhos que são perdas e existem perdas que são ganhos. Tem muita gente que a vida lhe mostra que está a ganhar, quanto que na verdade está a perder. Quando você está a ganhar coisas para perder Deus, você está a perder, você é um perdedor. Agora, quando você ganha Deus para perder coisa, você é o mais vitorioso. Você é o mais vitorioso. Você é um vencedor. Por isso, vamos priorizar a presença de Deus, mano. Vamos priorizar a presença de Deus. Como Davi, não me lances fora da tua presença e não retires o teu espírito dentro de mim. Shalom.